Então, como eu disse para vocês hoje, a gente vai ter a chance de falar um pouquinho. Pode começar a gravar aí. A gente vai ter a chance de falar um pouquinho sobre as anomalias ósseas. Na verdade, eu não vou falar só de anomalias relacionadas a ossos. Eu vou acabar entrando também no nosso próximo assunto, que é o assunto que a gente vai abordar na aula que vem, que são cartilagens, né? É meio que o caminho natural, né? Se a gente vai falar de osso, o próximo caminho é falar das articulações, né? Que é exatamente os pontos de encontro entre um osso e outro, né? Então, inevitavelmente, esse vai ser o caminho pela qual a gente vai passar. Por esta razão, a gente vai ter que falar também, no decorrer das próximas aulas, sobre essa questão de tipo, de como funcionam as articulações, o que elas são compostas e tudo mais. Hoje a gente vai falar das doenças, então já saiba aqui que vai ter doenças articulares junto com as doenças ósseas, tá? Eu acabei juntando elas para, inclusive porque elas vão fazer mais sentido se elas estiverem juntas. Bom, vamos lá. Sobre as anomalias ósseas, vocês vão perceber que eu agrupei elas meio que de acordo com a forma como ela se manifesta no corpo da pessoa doente, né? Na forma como ela se apresenta no corpo do paciente, que seria como? No nosso caso, em específico, seria ou um problema nutricional, tipo, faltou algum nutriente que causou, no caso, um determinado problema. No nosso caso em específico, acho que tem alguém tentando entrar aqui, eu vou ter que fechar aqui a transmissão e aceitar a pessoa. Bom, em um caso específico do nosso assunto aqui, caraca, onde nós estávamos? Nós estávamos aqui em algum lugar que eu não sei. Porque agora o que acontece é que. Vamos lá. Voltando. Bom, além de uma anomalia associada a um problema de saúde de tipo nutricional, um outro problema que é bem comum, aliás, vocês vão ver que é a maioria, são as inflamatórias. Como assim? A gente adquire, por exemplo, um machucado, esse machucado inflama e essa inflamação persiste, né? Eu acredito que vocês já tenham aprendido um pouco sobre inflamações junto com o outro professor do curso de vocês, né, que dá a disciplina de patologia. Então, muito provavelmente, vocês já devem ter tido aula, ou nesse semestre, ou em semestres anteriores, na qual se falou sobre inflamações. Como vocês devem ter visto, eu postei a nossa aula anterior no YouTube, né, no meu canal do YouTube. Essa também, a ideia é fazer isso, tá? Então, assim que o Mikael disponibilizar a gravação para mim, eu já posto lá no canal. E eu tenho umas aulas gravadas aqui no meu computador, também nesse mesmo esquema assim de palestra, né, de videoaula, sobre inflamações. Talvez se eu conseguir postá-las também com uma certa antecedência, eu posto para vocês poderem ter uma noção assim mais genérica, né, sobre esse assunto, caso alguém não se lembre como é que se dá os processos inflamatórios. Bom, além das doenças, anomalias ósseas nutricionais, inflamatórias, nós temos as genéticas também, né? As genéticas, no caso, seriam aquelas provocadas não por um desejo da pessoa, né? É algo que, tipo, a pessoa nasce com aquela falha, né? Com aquele defeito, que a gente nem pode chamar assim, tanto que a gente se refere mais ao termo de anomalia, né? Com uma falha genética ou uma mutação genética que faz com que seja mexido no organismo dela, principalmente na produção dos hormônios de crescimento, e isso acaba interferindo, né, na estrutura esquelética dela, tá? E como eu disse para vocês, depois do intervalo, nós faremos os nossos outros dois objetivos ali, que diz respeito, então, a conhecer a anatomia óssea dos membros superiores e inferiores
e interpretar algumas radiografias, né? Quem assistiu a nossa aula passada, nós tivemos aí a chance de mexer a nossa parte prática, né? Tem sido muito com a questão dos raios-x, né? Pegar um raio-x e falar assim, o que é isso, né? E conseguir interpretar, enxergar as coisas todas, né? Mas vamos lá, vamos começar por um clássico, né? Como é que a gente vai falar de osso sem lembrar, digamos assim, do problema ósseo mais comum, que mais aparece na mídia, pelo menos, né? Que a gente mais vê propagandas na TV falando a respeito, né? Bom, a osteoporose. O que seria a osteoporose? Osteoporose, nós chamamos de osteoporose quando o osso, por alguma razão, gente, como vocês estão entrando posteriormente, eu vou tentar entrar aqui pelo meu celular, porque a tela fica projetando e eu não enxergo, né? Quem que está entrando e etc. Pronto. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Vocês Eu viram que estou. agora eu entrei pelo meu celular também. Obviamente eu vou fechar a câmera, porque ninguém merece me ver duas vezes. Já basta ter que olhar para minha cara uma vez, né? Então, mas enfim, eu vou transmitir então para vocês aqui do celular, porque o que acontece? Se alguém deseja entrar na turma, eu sou obrigado a sair da transmissão, aceitar a turma e voltar a projetar novamente. Aliás, esse é um dos principais motivos pelo qual não gosto do Google Meet para fazer a transmissão de aula, e eu prefiro o Zoom por causa disso. Apesar de ele ter aquela interrupção pela questão dos 40 minutos, né, que a gente sabe que tem mesmo, a gente sabe também que, tipo, ela não... Se você consegue aceitar alunos, né, no decorrer do processo, né. Enfim, eu não vi quem entrou, acho que foi a Kelly, né. Kelly, seja bem-vinda à aula, tá? Beijão. Bom, vamos seguir aqui, né. O que seria a osteoporose? A osteoporose, ela é caracterizada principalmente pelo problema de saúde na qual o ser humano fica com o osso menos denso. O que isso seria ao pé da letra? Ele ficar mais leve, tá? Ao pé da letra seria assim, por exemplo, se eu pegar um osso de uma pessoa que tem um osso saudável, ele vai pesar X. Essa mesma pessoa com osteoporose, ele vai pesar X menos 10, sabe? Ele vai ser mais leve. Essa leveza do osso é exatamente porque no seu interior, ao invés de ele ter uma estrutura sólida ou o mais sólido possível, ele vai ter poros. Por isso desse termo osteoporose, né? Ele vai estar cheio de buraquinhos, tá? E essa falta, né, esses espaços vazios que vai ter no osso, é provocado geralmente por razões nutricionais. Tanto que aqui eu meio que abordei a osteoporose como um problema nutricional. Tá? Entretanto, ela não precisa ser necessariamente assim. Ela pode ser genética, a osteoporose pode ser causada até por medicamentos. Existem, por exemplo, algumas formas de quimioterapia que podem provocar osteoporose em pacientes. Tá? Um detalhe importante é que a maior parte das pessoas com osteoporose, exatamente pelo osso ficar mais leve, ele fica mais frágil. Então significa que ele vai se quebrar com mais facilidade. E aí o conceito de fratura a gente já tinha visto na passada aqui, que todos os ossos humanos, ao longo da vida, tendem a perder a sua densidade, ou seja, eles vão ficando mais leves mesmo. Isso é o normal. Tipo, se eu comparar o meu esqueleto hoje com o esqueleto que eu tinha 5 anos atrás, provavelmente meu esqueleto lá atrás ele era um pouco mais pesado. Tá? Existem vários fatores que mexem com a possibilidade de fazer com que os nossos ossos fiquem mais leves. A principal está associada com as mudanças hormonais que acontecem ao longo da nossa vida. Eu trouxe aqui, inclusive, esse gráfico aqui eu achei num site que fala exatamente sobre distúrbios ósseos. Tá? E ele aqui ele mediu o quanto denso é o osso de uma mulher ao longo da vida.
como vocês podem perceber, o gráfico ele vai crescendo, 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 e lá por volta dos 30 anos, o osso da mulher está o mais pesado possível. É o que vai acontecer com o osso está denso, compacto, mais rígido. À medida que vai passando os anos, esse osso vai perdendo a sua densidade, e quando inicia a menopausa desta mulher, ocorre uma perda de densidade muito profunda. Essa perda de densidade, né, do osso está muito relacionada a um hormônio que a mulher deixa de produzir em quantidades satisfatórias, que é o caso do estrógeno. Tá? Então, o estrógeno tem uma relação direta com a densidade do osso, né? Antes da gente pensar, por exemplo, do estrógeno como hormônio sexual feminino, como hormônio que é responsável pela fertilidade feminina, ele também está associado com a rigidez dos ossos. E um detalhe importante é que 90% dos casos das pessoas que a gente ouve falar de osteoporose é esse tipo de osteoporose natural, espontânea, tá? Tanto que ela é chamada de osteoporose primária, né? Porque é geralmente o caso principal das situações. Existe a possibilidade de você acelerar esse processo, né, de porosidade óssea, e isso seria um caso, por exemplo, provocado por um medicamento, ou então por um problema de saúde, como é o caso da diabetes, como é o caso do tabagismo, que pode acelerar esse processo, né, de perda de densidade óssea. Neste caso, em que você facilita o processo, ou você é portador de um problema, ou você precisa tomar medicamentos que vão diminuir a densidade óssea, a gente vai chamar esses casos de osteoporose secundária. Beleza até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, beleza. Bom, então nós vamos ter esses Professor, dois tipos. Oi, pode falar. Oi. o estrógeno ele é responsável por produzir a densidade do osso, o hormônio? Ah, na verdade, não é ele que provoca a densidade do osso. O que vai acontecer é que ele vai contribuir para que ela continue existindo. A falta do hormônio desequilibra a balança. É mais ou menos essa que é a regra, tá? Tanto que osteoporose, ela vai ser mais frequente em mulheres do que homens, exatamente porque os níveis de estrógeno no homem já são naturalmente baixos, né? Em relação à testosterona, por exemplo, que é o hormônio masculino. Mas isso não significa que homens já nasçam, por exemplo, com osteoporose, por ter baixa quantidade desse hormônio. O que vai acontecer é que, à medida que envelhece, a mudança hormonal vai desequilibrar a rigidez óssea nas mulheres, beleza? Uhum. Aqui é importante falar que uma das formas que a gente tem para, digamos assim, recuperar esse osso é, obviamente, enriquecer a vida dessa mulher com uma boa dieta. Então, por exemplo, dar uma dieta rica em cálcio, uma dieta rica em vitamina D, vai contribuir bastante para que haja a possibilidade de você recuperar esse osso, de tornar ele denso novamente, né? Mas isso também está principalmente associado à baixa do estrógeno, à diabetes, ao tabagismo. E a baixa quantidade de atividade física também. Ou seja, mulheres que fumam, mulheres que estão próximas da menopausa, mulheres que tendem a ter mais peso e fazer menos exercícios físicos, mulheres que ingerem pouco leite e derivados e tomam pouco sol, têm uma grande chance de, no futuro, desencadear a osteoporose em si. Beleza? Será que temos alguém aqui pensando que preciso começar a mudar a minha vida hoje para não ter osteoporose no futuro? Será? Será? Quem sabe? Saberemos mais tarde. Bom, eu trouxe aqui duas imagens importantes que são duas radiografias, né? Como vocês podem ver, né? Na verdade, uma é uma radiografia, outra é uma ressonância magnética. Essa das vértebras da coluna é uma ressonância. E aí, eu quero que vocês notem duas coisas que vão aparecer nesta imagem, né? Qual seria? Eu acabei marcando aqui até com a setinha, né? No caso aí, na L2 aqui da coluna, na segunda lombar,
nós temos aqui, ó, olha só isso aqui, ó, um trinco, né? E aqui no fêmur, nós vamos encontrar aqui, ó, nós temos aqui uma lesão, na verdade, uma dupla lesão, né? Em 2 pontos ali do fêmur. A minha pergunta é, isso daí seria considerado uma fratura completa? Que tipo de fratura seria essa? Alguém saberia me dizer? A gente viu isso semana passada. Aquele momento, será que eu estudei? Não estudei. Alguém saberia me dizer? Elas são fraturas simples, exatamente. Elas não são fraturas complexas, nem transversais, não tem nada daquele rolê. E um detalhe é que, se você olhar aqui na vértebra, a gente vai voltar a falar de uma vértebra parecida como essa mais tarde. Esse tipo de fratura em vértebras é muito comum em mulheres, principalmente, que sofrem de osteoporose. E esse tipo de fratura, por incrível que pareça, não causa dores. Olha que coisa bizarra, né? Você quebra um osso e não percebe, né? E o que a pessoa vai ter de reação a essa agilidade óssea? O que vai acontecer na maioria das vezes é que esse osso vai tentar se reconstruir, vai tentar se remodelar, né? A gente sabe que ossos fazem isso mesmo. Só que pelo fato de acontecer o trinco nesse ponto, ele vai forçar com que o corpo da mulher faça uma curva, acentuando a cifose, acentuando aquela curvinha para frente, tá? Outro detalhe interessante é que, em geral, a gente, quando pensa na ideia de um osso quebrando, a gente pensa ele quebrando, geralmente a gente imagina assim, ó, imagina eu tenho um osso aqui, né? A gente pensa ele quebrando na parte que seria mais seca, né, digamos assim, que seria, por exemplo, o meio dele. A gente sempre imagina uma fratura aqui, né? Porque ele tem a parede mais fina, tem a parte oca e tudo mais. Mas é muito mais comum para mulheres, para homens também com osteoporose, né? Para indivíduos portadores de osteoporose, a quebra do osso acontecer na região do colo dele, ou seja, geralmente na região da cabeça, que é o que acontece aqui no caso desse fêmur, né? Aliás, histórias de mulheres que precisam fazer cirurgias, às vezes até para tirar aquele pedaço de osso e colocar uma prótese, né? É bem comum em senhoras mais velhas, né? Exatamente por conta dessa fragilidade do osso no pior lugar possível, né? Que é na cabeça dele, né? Nas pontas. Beleza? Bom, isso então é um tipo de fratura típica de pessoas com osteoporose. As vértebras e a cabeça dos ossos. Aqui é legal a gente falar da história da cifose, né, que eu falei. Aqui eu tenho um desenho de uma vértebra, no caso aqui, alguém saberia me dizer que vértebras são essas, pelo formatinho que elas têm? A gente viu isso na semana passada. Hã? São as cervicais, tá bom. E aí, o que acontece com as vértebras cervicais, no caso de uma mulher com cifose, com a osteoporose? É muito comum. Essa aqui seria a vértebra saudável. À medida que ela vai envelhecendo, ela vai criando essas pequenas fraturinhas. E aí, o que acontece? Ela vai encurtando. E ao se encurtar, ela faz com que a coluna se encurve também. E aí isso cria essa cifose agravada, ou seja, a gente tem já a nossa curvatura natural, né, da nossa coluna, e no caso de uma pessoa com osteoporose, a tendência é aumentar, intensificar ainda mais essa curvatura, né? Inclusive porque tem aquela questão, né, do peso, né, do peito, que vai contribuir para puxar o corpo para frente, então é meio que um jeito da mulher reconstruir a sua gravidade, né, dela se reconstruir o seu ponto, o seu centro de apoio gravitacional, beleza? Então isso é um evento comum para exatamente mulheres com osteoporose.
Professor, Alguém quer fazer alguma pergunta? Fala. homem também tem ou não? Homem Assim, assim. também tem. É bem menos. É coisa assim, tipo, enquanto. ah, se você pegar todos os pacientes com osteoporose, uns 80% vai ser mulher, aí entra uns 20 aí que é homem, tá? Homem também tem. E também tem por conta da mudança hormonal que tem com a velhice, né? No caso do homem, a gente não fala em menopausa, né? A gente fala em andropausa. Mas o processo é bem parecido, é bem o mesmo. Tipo, muda os hormônios, isso faz com que se interfira na produção da, da vitamina D e, obviamente, da reconstrução óssea e tudo mais, tá? E também Bom, vem de genético, assim, de família? sim, mas nesses casos da osteoporose genética, se tem muito pouco estudo. Então, não se sabe muito bem como acontece, mas sabe-se que, sim, mulheres que na família têm outras pessoas que têm osteoporose, têm uma chance maior, sim, de também ter osteoporose. Porém, é importante falar que alguns comportamentos podem ser adotados para você evitar de acontecer a osteoporose. Um dos comportamentos mais adequados seria, por exemplo, a atividade física. A atividade física, em qualquer idade, estimula o organismo a absorver cálcio, estimula o organismo a absorver vitamina D e vai evitar acontecer a osteoporose. Por exemplo, na educação física, quando eu dou essa aula, né, que a gente vai falar de estrutura óssea, de pacientes idosos, né, de prática esportiva por idosos, uma das atividades físicas mais recomendadas, por incrível que pareça, é a musculação. É pegar ferro mesmo, levantar peso, né? E é claro que tudo adaptado à necessidade, à idade e tudo mais, mas os exercícios de musculação estimulam com maior facilidade o desenvolvimento dos ossos, das estruturas ósseas, e vão estimular para que não ocorram esse tipo de agravamento. Então, sim, é super recomendado, por exemplo, musculação para idosos. Por incrível que pareça. Bom, seguindo aqui adiante a nossa conversa. Como que eu faço para saber se eu tenho osteoporose, ou como é que eu faço para saber, né, se meu pai, minha mãe tem osteoporose? Bom, o exame que a gente faz é um exame chamado de densitometria óssea. Quem já assistiu aqui o filme Em Busca da Felicidade, né, aquele filme com Will Smith, já deve ter ouvido falar desse aparelho, né? Ele é um aparelho que ele é responsável por possibilitar a gente fazer uma análise química do osso de uma maneira bem rápida, e ele te dá, digamos assim, o quanto pesado é o seu osso, tá? O normal é que ele vai te dar um resultado aqui que vai de zero até valores negativos ou valores positivos, né? Ele é basicamente assim, o zero é o centro, para baixo vai dar números negativos e para cima vai dar números positivos, tá? O ideal é ter no máximo menos meio na régua. De menos meio para cima, tá ótimo, tá? Seria uma densitometria saudável, né? Seu osso está denso o suficiente. À medida que os valores vão ficando mais negativos, tá? Ou no caso, até o menos 2,5, você vai ter uma perda óssea. Ou seja, seu osso é menos denso do que deveria, mas é recuperável numa boa. Neste caso, a gente chama esse problema de saúde de osteopenia. Osteopenia, então, seria um osso que é mais leve do que o normal, ele é menos denso do que o normal, beleza? E abaixo de 2,5, né, negativos no caso, né, nós temos aí a osteoporose, que pode chegar a uma osteoporose grave, caso esses valores comecem a ficar muito mais baixos, tá? Esses resultados, geralmente, ele vem na forma de um gráfico. Ele vem na forma de um gráfico, assim, mostrando o que seria o ideal, e aí ele marca lá um ponto onde que você tá, digamos assim. É bem comum pessoas, quando fazem esse exame, ele meio que dá uma ideia de quantos anos
Qual é a sua idade óssea, né? Eles até usam esse termo, idade óssea, para você saber se você tem ossos coerentes com a sua idade ou se você tem ossos mais velhos que o seu. A última vez que eu fui fazer essa densitometria óssea, eu já fiz já algumas vezes. A última vez que eu fiz, deu que eu tenho ossos de um idoso de 55 anos, nem é tão velho assim. Mas o meu caso, né, inclusive tive que fazer tratamento e tal, porque a densidade óssea minha estava muito baixa, era principalmente por conta de eu ser muito clarinho, muito branquinho, eu uso um filtro solar meio pesadão, né? Eu uso assim um filtro solar com um filtro de alta potência, assim, né? E isso, de alguma forma, interfere na absorção da vitamina D, né? A gente comentou na aula passada sobre a questão da vitamina D ser importante para a saúde dos ossos e tudo mais, mas que ela depende da gente tomar sol. E foi o caso. Eu, exatamente por não tomar sol na quantidade adequada, eu acabei desenvolvendo aí uma osteopenia, mas que não foi complicada de resolver, não. Nada que umas vitaminas aí tomadas do jeito certo e uns banhos de sol para ficar esperto, para criar marquinha de biquíni que não resolva, não é mesmo? Ó, bora lá. Professor, Oi, fala. pessoas que tomam medicação que tem corticoide pode causar osteoporose também? Pode. É isso que eu ia falar. Só que aí é aquela osteoporose que eu comentei hoje mais cedo, que é aquela osteoporose secundária, que é quando é provocada por medicamento, né? Por outras razões que não é a natural, digamos assim, tá? Aqui nessa Tá bom. imagem tem um outro detalhe que eu queria que vocês olhassem. Você vê naquele círculo ali? Então, né? Vocês estão percebendo que tem uma fratura ali? Sim. Aqui, ó, ele tem uma fratura bem aqui na parte de baixo, ó. Aqui. Essa fratura é uma fratura também típica de osteoporose, né? Aquela fratura que é num lugar onde não dá para fazer força, né? Como que a pessoa conseguiu quebrar, né, a pubis, né? Que é o osso da virilha, né? Bom, é exatamente por isso a fragilidade óssea de um indivíduo com osteoporose é tamanha que ela consegue quebrar um osso que é quase inacessível pela posição em que ocupa, tá? Aqui é importante falar que, geralmente, idosos, a gente tem que ter uma preocupação extra com a questão da ergonomia, ou seja, com a questão do conforto, né? E principalmente no que diz respeito a banheiros e dormitórios, né? Como assim? A pessoa tem que ter corrimão nos quartos, a pessoa tem que ter corrimão no banheiro para evitar lesões. Para idosos, o ambiente da casa mais perigoso é o banheiro. No Brasil, todos os anos, morre uma quantidade absurda de idosos que simplesmente caíram no banheiro, quebraram um osso. Esse osso, às vezes, quebra, ainda perfura um órgão, ainda causa um problema mais sério. E tudo porque o banheiro não era adaptado para ele, né? Aquela história, o banheiro da casa da gente é adaptado para uma pessoa saudável e não para um idoso, né? Então tem que ter esses pensamentos, principalmente no que diz respeito a pisos antiderrapantes, a escolha de porcelanas, né, para o banheiro que sejam adequadas à altura, né, e ao formato do corpo desse idoso, que é absolutamente diferente de um indivíduo numa idade mais jovem. Então, sim, a gente tem que ter preocupação com os nossos idosos, sim, porque no Brasil morre muito idoso e, na maioria das vezes, é pelo total descuido dos seus filhos, dos seus netos e tudo mais, tá? Então, sim, a culpa disso não é dos velhinhos, a culpa é de nós aqui, nós adultos que não nos cuidamos no que diz respeito a isso. A mesma coisa vale para quartos, né? Dormitórios também acabam virando ambientes perigosos, principalmente no que diz respeito a tropeçar em tapete, bater em quina de cama, que numa pessoa saudável, normal, já pode ser perigoso, imagine para um idoso que possa ter o seu esqueleto aí fragilizado, beleza? Bom, vamos agora a uma próxima doença. A gente já falou agora da osteoporose, vamos agora para o raquitismo. Quem é o raquitismo? Bom, raquitismo é uma doença que, em geral, afeta a criança, tá? E ela está diretamente associada à falta de ingestão de vitamina D de dado.
Tá? Lembrando que a vitamina D, ela está associada ao leite e derivados, ela está associada ao sol, pela história dos banhos de sol e tudo mais. O que ela faz pela gente? Né? Essa vitamina D, ela garante que os nossos ossos cresçam com um formato adequado e que seja depositado nos nossos ossos cálcio suficiente para torná-lo firme e sustentável. À medida que o osso da criança não recebe cálcio suficiente, pelo próprio peso dessa criança, os ossos vão entortando. E aí o raquitismo acaba se caracterizando por apresentar um esqueleto onde as pernas ficam igual a dessas crianças que vocês estão vendo aí nessas imagens, né? Ou seja, com esqueletos tortos, geralmente com os joelhos voltados para dentro, né? E é um tipo de problema que poderia ser sanado com uma correção na dieta, né? Porém, se isso não for resolvido ainda na infância, corre-se o risco de, no futuro, essas crianças não crescerem o correspondente à idade deles, trazer problemas motores, elas não conseguirem andar como deveria. Nós temos um caso aí bem famoso, né, de indivíduo aí que tinha raquitismo na infância e que virou um adulto com problema articular, que é o caso do jogador de futebol Romário, né? O Romário é um caso desse. Eu não sei se vocês já viram, se vocês procurarem no YouTube aí, vocês vão achar imagens, por exemplo, do Romário andando. O Romário é muito baixinho e ele é um cara que ele anda tudo torto, né? Tudo porque ele mesmo, segundo o relato dele mesmo, ele teve raquitismo na infância, né? Ele vem de uma família muito pobre, aliás, o raquitismo é uma doença que está muito associada à pobreza, à desnutrição, e histórias como essa a gente vê por aí e tipo, é de cortar o coração, né? Imagine, a criança desenvolve um problema que, tipo, não é culpa dela, né? Quando o raquitismo rola com adultos, porque isso também pode acontecer, adultos que não ingerem vitamina D podem desenvolver o que a gente chama de osteomalácia, que é basicamente a mesma coisa, tá? Osteomalácia e raquitismo é a mesma coisa, só tá mudando a idade do paciente, tá? Em geral, esses ossos podem se encurvar, mesma coisa, e vai criar problemas se não for reposto isso na idade correta, beleza? E da forma mais rápida possível. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Show de bola. É importante falar que para você fazer o diagnóstico do raquitismo, né, ou da osteomalácia, é basicamente através de raio-x. Se vocês olharem o raio-x dessas pessoas aí, olha como esses ossos vão formar ângulos aí impossíveis, né? Aqui, ó, nós temos aqui os ossos do braço, né? Olha só o ângulo disso, né? Tipo, meu Deus, isso aqui é totalmente, né, fora, né, do que se espera do desenvolvimento desse indivíduo. Quando acontece a osteomalácia, que é no adulto, também vai aparecer as chamadas pseudofraturas. Fraturas que, na verdade, não vão ser profundas, vão ser só um arranhãozinho no osso, mas, em geral, que são importantes. Como a osteomalácia, principalmente no adulto, pode ser também causada por um problema de tratamento de saúde, uso de medicamentos, é comum também a gente fazer a biópsia de ossos, tá? No caso da biópsia para o adulto, a gente, ao analisar numa lâmina de microscópio uma amostra do osso do indivíduo, a gente vai perceber que um indivíduo saudável, ele vai ter um periósteo muito estreitinho, bem fininho. É periósteo, lembrando que é aquela pele, né, que recobre a superfície das células. Em geral, essa Professor, película, digamos assim, é feita de colágeno. Fala. esse osteomalácia, ele pode acontecer, tipo, sem o indivíduo antes ter tido raquitismo ou não? Pode sim. Sim. Pode acontecer. O único fator que pode levar ao problema é você não ingerir vitamina D. Ponto. Isso vai te levar para a osteomalácia. Sabe onde é muito comum casos de osteomalácia no Brasil? Entre veganos. Por incrível que pareça. Porque o que acontece? Como a fonte primária de vitamina D é o leite, né, e os derivados do leite, e o vegano ele não ingere produtos de origem animal,
Se ele não fizer uma reposição, através de suplementos alimentares mesmo, ele corre o risco de desenvolver osteomalácia. A maior parte dos casos de osteomalácia, quando você vai fazer a anamnese e investigar, por exemplo, o que essa pessoa come, você vai ver que ela ingere uma quantidade baixíssima de vitamina D por conta da ingestão zerada de leite, né? Aqui é importante dizer que na biópsia, a gente vai ver uma quantidade, essa parte laranja que aparece aqui na imagem, é a parte de colágeno, né? Que é o que dá elasticidade para o osso, né? A gente vai ter mais colágeno do que deveria, o que dá para a osteomalácia aquele nome que a gente chama de ossos moles, né? Na verdade, não seria um osso mole. Essa que é a verdade. O osso não vai ser mole, assim, flexível, mas ele vai ser mais macio do que deveria. Ele não vai suportar a carga do peso do corpo humano como deveria. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, o professor, no raquitismo, o osso, então, não o osso suporta mais, né? Como? Não entendi. Que nem na osteomalásia, o osso não suporta a densidade do peso, né? Isso. Mas No raquitismo também. Ele também. Por isso que ele encurva. tá. Porque ele não aguenta o peso da criança, ó. Aqui no caso, ó, imagine, os ossos da perna são os que mais encurvam, por quê? Porque ele tem que aguentar o peso de todo o corpo da criança, de todo o tronco da criança. Então ele não aguenta, e aí então ele cede, e aí ele encurva. Ele pode encurvar para fora, como pode encurvar para dentro, como é o caso dessa criança aqui, que o joelho, né, avisa aí que ele acabou encurvando para dentro. Beleza? E tudo isso tem a ver pelo fato dele não suportar o próprio peso, né? Ele acaba encurvando mesmo. Beleza? Beleza, obrigada. Então, tá. Bom, vamos agora a um próximo problema de saúde. E aqui a gente vai falar um pouquinho das inflamações. Como eu disse para vocês, né? A gente vai falar um pouquinho das inflamações nas articulações. O que seria elas? Bom, primeiro vamos classificar o que é uma inflamação. Inflamação é uma questão, é um processo biológico natural, tá? Inflamar é algo que faz parte. Geralmente ela está associada à inflamação a um processo de uma recuperação de uma lesão. Então, por exemplo, se eu tenho a minha pele aqui e eu corto ela e eu abro um buraco, nesta área aqui, ao redor desse machucado, eu vou ter que levar para lá um monte de glóbulos brancos. E esses glóbulos brancos, à medida que vão para a região que está ali lesionada, eles acabam liberando uma série de substâncias que vão mudar a aparência desse lugar por um tempinho. Isso é um processo inflamatório. Porém, os processos inflamatórios, na maior parte das vezes, eles vêm como um mecanismo de prevenção por uma infecção. Porque imagine, se você abre um buraco na sua pele, isso é um buraco por onde poderia entrar um micróbio. Então, para evitar que esse fenômeno aconteça, os glóbulos brancos ficam ali todos de prontidão. Em compensação, vai surgir alguns sintomas que são clássicos para toda inflamação, seja nas articulações, igual a gente vai falar, seja uma infecção de garganta, seja um ralado no braço, seja uma inflamação muscular, onde quer que seja, a inflamação vai provocar a mesma coisa. O quê? Ele vai provocar dor no lugar, ele vai provocar edema quer dizer inchaço, tá? Ele vai criar o rubor que quer dizer vermelhidão, né? Ele vai causar uma febre local, tipo, o lugar vai ficar quente. E a razão é bem simples, né? Os glóbulos brancos acabam liberando substâncias que tornam a região quente exatamente para, caso alguma bactéria já esteja ali, ela não resista ao calor. E além da dor, do edema, do rubor e da febre, nós temos também a perda de função, né? E o que seria a perda de função? Por exemplo, se é no cotovelo, o cotovelo vai inchar, vai ficar vermelho, vai doer, vai ficar quente.
e ele vai ser difícil de você encurvar o cotovelo, né? A mesma coisa com o punho, né? Na imagem mesmo a gente tem um punho, se esse punho estiver inflamado, a pessoa não vai conseguir mexer ele normalmente. Então, em geral, a inflamação, ele tem esse conjunto. A gente tem o hábito de dizer que a inflamação é formada por uma tétrade de fatores, tá? Eu gosto de chamar a tétrade, né, porque são 4 fatores principais, de Fred, que seria a febre, o rubor, o edema e a dor. E como eu disse para vocês, ainda pode ter um 5º fator, que é a perda de função. Porque nem sempre, né, a inflamação faz com que a área inflamada perca a sua função. Por exemplo, se eu ralar o braço, uma ralada de braço, tipo, cair no chão, ralei o braço. Ele vai inchar, vai ficar vermelho, vai ficar quentinho, vai doer, mas não vou ter perda de função, né? A minha pele tá lá íntegra, protegendo meu corpo, né? Não houve uma perda de função. Então, não é sempre que a gente tem uma inflamação que necessariamente eu vou ter a perda de função, beleza? Mas esses 4 aqui, ó, com certeza toda inflamação tem. E vamos voltar aqui ao assunto da nossa conversa, porque essa inflamação vai ter que acontecer só que nas articulações, exatamente nessas dobradiças que meu corpo tem, né? Nas articulações do meu corpo. Então, todas elas vão criar dor nas articulações, as articulações vão inchar, elas às vezes vão ficar rígidas pela manhã, isso aí tem a ver com a perda de função, né? Porque imagine, se você fica com o cotovelo dobrado e você não consegue esticar ele, isso é uma perda de função, né? Ele tá rígido. E sem falar dos quadros de vermelhidão e aquecimento no local, tá? Eu separei aqui 4 formas de artrite mais comum, tá? Nós temos a osteoartrite, que o nome mais conhecido da osteoartrite é a artrose. A gente conhece ela pelo nome de artrose. Nós temos também a artrite reumatoide, nós temos a gota e a artrite gonocócica, né, que é causada aí pela bactéria causadora da gonorreia. A gente vai ter a chance de falar das 4 aqui antes do final da nossa aula, então a gente vai seguir elas aqui, tá? Então todas elas vão ter como sintoma inflamação das articulações. Como eu resolvo uma inflamação? Depende de que grau é essa inflamação. Nós temos geralmente 2 tipos de inflamação clássica. Nós temos as inflamações agudas, que é aquela assim que dói de uma vez, mas ela não doía antes, né? É uma novidade. Por exemplo, eu fui para academia e me estrupiei lá e travei da coluna, tá doendo horrores. Tem um músculo distendido nas costas. Isso aí provavelmente pode ser uma inflamação muscular. Então, eu vou lá e vou tomar um remédio para resolver aquela inflamação que é aguda, né? É uma inflamação que eu resolvo ali momentaneamente. Agora, se eu tenho uma inflamação que me acompanha por muito tempo, uma inflamação que está comigo aí há dias, há meses, há anos, e ela não tem controle, ela até diminui um pouquinho de doer, mas ela volta, então aí nós estamos falando de uma inflamação crônica. Em geral, os tratamentos aí, vocês vão provavelmente... Vocês já tiveram farmacologia? Ainda não, né? Ainda não, né? Na farmacologia, a gente aprende o seguinte, que quando a gente pensa em anti-inflamatórios, se a sua inflamação for aguda, dessas assim que é mais rápida, você vai tomar medicamentos do tipo analgésicos, anti-inflamatórios que a gente chama de AINES, né? Que são os anti-inflamatórios não esteroidais. E eles são, geralmente, medicamentos assim, quais são os conhecidos? A nimesulida, é um caso desse, a aspirina, né? O AS, eles são todos anti-inflamatórios, né? Para inflamações agudas, né? Para inflamações que vão ali, né? Resolver o meu problema ali naquela hora, tipo o Voltaren, né? Que é o bom e velho cataflã, né? Diclofenaco sódico, eles são anti-inflamatórios para inflamações agudas. Porém, quando você está com... Ela é o que mesmo? Ela é temporária? Como é que é? A inflamação aguda, ela é o que mesmo? Essa é uma inflamação que é rápida. Ela veio hoje, é aquela para agora. Você precisa resolver logo. É uma inflamação aguda. Por exemplo, fui na academia, ralei o braço. Ou, por exemplo, distendi as costas. Ou dei ou, por exemplo,
com uma infecção de inflamações agudas, né? Uhum. E, obviamente, se você não tratar uma inflamação aguda, ela pode virar uma crônica, que é aquela que vai te acompanhar aí por um bom tempo, tá? E aqui é interessante falar que, no caso das inflamações crônicas, a gente não vai usar esses anti-inflamatórios que eu citei aqui, tá? Neste caso, a gente usa os corticoides, tá? Os corticoides, eles são anti-inflamatórios, né? Pelo princípio básico deles. Dentre eles, nós temos, assim, os mais conhecidos, assim, num hospital, num pronto-socorro, é a dexametasona, né? A dexametasona é, tipo, o melhor amigo do enfermeiro. E ele é um corticoide, né? Geralmente, todos os medicamentos que têm esse final de nome, assim, tazona, né? Que é o dexametasona, putz, se eu lembrar de outro, assim... Putz, alguém lembra aí algum outro metazona aí com final de nome tazona que usa no hospital aí, gente? Eu agora me dei um branco, não lembro. Mas a dexametasona é a mais famosa. É aquela que, tipo, a galera geral usa aí, tem um monte de ampolinha, geralmente, no pronto atendimento, porque quando o pessoal chega aí travado dos rolês, é a primeira coisa que as pessoas acabam entrando. Bom, se não é um diclofenaco, é nesse, tá? E ele acaba sendo utilizado para essas inflamações que são mais longas, né? Por exemplo, uma artrite reumatoide, né? Ela é uma doença que não tem cura, uma inflamação que a pessoa vai ter que conviver com ela pelo resto da vida, né? Então, provavelmente, ela vai ter que entrar num corticoide para resolver ela, tá? Bom, vamos aqui agora caso por caso, né? Vamos ver a primeira, que é a osteoartrite, ou chamada também de artrose, né? Como que ela é causada? Em geral, a artrose, ela está relacionada com as articulações, mas elas estão relacionadas com o desgaste natural que as cartilagens possam ter. É aquela história, entre um osso e outro, você tem uma cartilagem, é como se você tivesse ali uma lubrificação entre um osso e outro. E aí, o que acontece? Se você vai utilizando aquela articulação por muito tempo, uma hora aquela cartilagem lesiona, o osso fica exposto, e aí, naquele ponto, você criou um machucado. Então, ali você vai ter uma inflamação. As artroses, se elas forem tratadas como se deve, elas vão diminuir os sintomas até quase zerar. Mas a maioria delas não tem cura, tá? As mais frequentes são principalmente na região do pescoço e das mãos, tá? Dói para bexiga, dói com gosto, e o tratamento por uma artrose, em geral, é assim: você sente uma dorzinha, você começa lá com um diclofenaco, com uma nimesulida, um analgésico qualquer para controlar a dor, né? Porque todos os analgésicos por base, eles também são anti-inflamatórios, mas se não resolvem, né? Com o passar do tempo, você vai ter que entrar num corticoide mesmo, que vai ser o que vai resolver. Aqui é legal falar que essa forma de artrose aqui, em geral, ela causa um inchaço do ponto da articulação. Em alguns momentos, ele pode ser, ele leva a não só a deformidades, como vai interferir no movimento do corpo. Então, ele pode fazer com que, por exemplo, o joelho trave, a mão você não consiga fechar mais da forma correta e tudo mais, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a artrite, a artrose comum? Não? Então, a artrose seria uma artrite causada pela questão do desgaste natural. Tá? E não tem cura, né? Não tem cura. Na verdade, eu acho que eu não vou falar de nenhuma que tenha cura. Eu vou falar de uma daqui a pouco, que pode ter cura sim, ou pode diminuir bem os sintomas, mas a maioria não tem cura. Essa que é a verdade. Ô, professor, essa artrose é quando não existe mais a cartilagem, a pessoa desgasta tanto que Na verdade, não é que você vai perder totalmente a cartilagem. Você vai ter cartilagem ainda, mas a cartilagem já não vai estar protegendo mais o osso. Vai estar ralando o osso com o osso. Em algumas situações, chega a fazer cirurgia para tirar aquela cartilagem doente e colocar uma prótese, né? Geralmente feita de silicone ou algum outro material aí, algum biomaterial aí compatível com o corpo, para substituir essa textura da cartilagem, assim, que realmente parece uma borrachinha, né? Ela tem essa estrutura aí que é elástica e amortece. Fala,
Aí a prótese resolve, aí a pessoa pode fazer as atividades normal dela? Diminui bastante o problema. Diminui bastante. Mas ainda vai sentir dor, é uma coisa assim. A artrose é uma coisa que é um caminho sem volta, assim, vai diminuir. Por exemplo, tem cirurgias que você faz e você reconstrói até o lugar, mas não vai ser 100%. Por exemplo, é muito comum no passado, se você olhar para os antigos craques de futebol, como era o caso do Garrincha e outros tantos jogadores de futebol, quase todos eles desenvolviam artrose, né, por conta do movimento do joelho. E aí, o que eles faziam para resolver a questão da dor, porque doía muito? Eles faziam uma injeção que eles chamavam de infiltração, onde eles injetavam uma medicação no lugar inflamado para diminuir o efeito. Geralmente, esse medicamento era um corticoide para tentar combater a inflamação direto no ponto da lesão. Mas a bem da questão é que era uma resolução assim temporária, né? Porque não tinha muito o que se fazer. Naquela época, principalmente, não tem muito o que se fazer mesmo, tá? Bom, a segunda que eu tinha que falar é a artrite reumatoide. A artrite reumatoide, é legal a gente dizer sobre ela, que ela também está relacionada a uma dor crônica. Só que, em geral, por exemplo, na artrose que a gente comentou aqui agora há pouco, ela dá nas mãos, mas o principal lugar que ela dá é joelho e pescoço. Aqui nós estamos falando de um tipo de artrite que é mais comum nas mãos e nos pés. E no caso das mãos e nos pés, ela vai causar lesões que causam deformidade. Como vocês podem ver aí, é fácil bater o olho na mão de uma pessoa e saber que ela tem artrite reumatoide. Tá? Um caso conhecido, eu não sei, bom, eu acho que para vocês deve ser conhecido. Vocês conhecem aquela culinarista, aquela cozinheira da TV chamada Palmirinha, aquela velhinha? Uhum. Já ouviram Sim. falar da a Palmirinha? Eu não sei se vocês já viram vídeos na internet dela. Em geral, a Palmirinha, quando cozinha, raramente eles mostram as mãos da Palmirinha, né? Exatamente porque a Palmirinha tem um caso de mão assim. A mão da Palmirinha é um caso de uma artrite reumatoide profunda, tá? E aqui é importante dizer que a maior parte dos casos de artrite reumatoide é uma doença autoimune. O que seria uma doença autoimune? É uma doença onde o seu próprio corpo está tentando fazer mal para ele mesmo. Tá? É os glóbulos brancos criando anticorpos para fazer mal para ele mesmo. E aonde é que ele vai fazer mal? Ele vai produzir anticorpos que vão destruir a cartilagem. Então, olha só a diferença da anterior. Na anterior, né, na artrose, né, da osteoartrite, né, chamada também de artrose, o desgaste da cartilagem era uma ocorrência natural, era uma coisa que acontecia ao longo do tempo. Aqui na artrite reumatoide, não. O seu corpo, através dos seus glóbulos brancos, vai produzir anticorpos que vão tentar destruir as áreas das articulações, tá? E ela tem, digamos assim, algumas fases, né, que a gente chama aqui de estágios da artrite reumatoide. Então, aqui nós temos uma articulação saudável, né, então você vai ver aqui, ó, tem um osso em cima, um osso embaixo, entre eles uma articulação. Quando os anticorpos do nosso corpo começam a ser feitos para combater, para destruir a cartilagem, primeiro você vai ter aquela área inflamada. E uma área inflamada lembra lá das características que a gente chama de FRED. Então, febre, edema, rubor e dor. Então, aquela área da articulação vai inchar, vai doer, vai ficar quente e vai ficar vermelha. Só que ali o que vai acontecer? Para o organismo, aquilo é considerado uma inflamação. Então, o corpo vai entender que aquilo precisa ser reconstruído. E na reconstrução, o osso, ao invés de permanecer separado por uma articulação, isso aqui é todo colado. E aí vira um osso só. É como se literalmente um osso se emendasse no outro. Tá? E aí o que acontece? Nessa história do osso se emendar com o outro, ele vai ficar torto, né? E por isso ele vai causar essas deformidades todas. Tá? Artrite reumatoide é uma dessas doenças que dá uma dó e geralmente ataca senhorinhas, né? Velhinhas e tudo mais. É bem, bem tenso esse tipo de problema. Alguém quer fazer alguma pergunta?
Professor, Pode falar. aquele maestro ou é pianista, não sei, que tem as Hum. mãos deformadas assim, também é artrite? Então, a artrite veio depois. Ele tinha um outro problema. O problema Ah. dele era de ordem cerebral, era uma doença degenerativa do cérebro, tá? Que causou um problema que fez com que ele perdesse, né, a mobilidade da mão, né? E com o passar do tempo, a velhice também trouxe artrite reumatoide. Tá? Mas também o Então, movimento em excesso ajuda? exatamente. A questão do movimento em excesso também contribuiu para gerar aquela questão. Igual acontece com a própria palmeirinha, né? Se a gente pensar uma pessoa na cozinha depois de 50 anos cozinhando, né? Imagine quantos bolos essa mulher já bateu, o quanto de pão essa mulher já não fez de esforço com a mão, né? Tipo, a gente fica com dó, mas a gente sabe que é um caminho que o esforço repetitivo pode acelerar o processo de formação, tá? É caracterizado como LER? Ele entra porque é uma lesão por esforço repetitivo, ele também pode entrar. Apesar que a maior parte das LERs, ele entra aqui, ó. Ela é uma artrose, a maior parte dos casos. Tá? Ele entra aqui. Bom, como que eu diagnostico a artrite reumatoide? Nós temos um exame chamado de fator reumatoide, que a gente chama de FR, né? E o fator reumatoide é um exame que vai tentar detectar esses anticorpos, né? Os anticorpos que o seu corpo produziu contra ele mesmo, contra as articulações dele, tá? E como que é feito? Basicamente, você vai coletar a amostra desse paciente, né? Desse sangue, você vai retirar os anticorpos, né, a parte do soro, do sangue, e você vai fazer o que a gente chama de prova do látex, ou chamada também de prova de Waller-Rose, tá? A prova do látex, ou a prova de Waller-Rose, o que exatamente ela faz? Você vai misturar o soro do paciente com uns reagentes que tem, e vai funcionar assim, ó, se aglutinou, que é o caso, por exemplo, que aparece aqui, ó, ele faz essa manchinha, que parece uma manchinha de cola secando, a pessoa tem a artrite reumatoide, ela tem esses anticorpos. Se não coagular, que é o que acontece aqui, ó, no de baixo, ó, não coagulou, né? Então significa que a pessoa não tem o fator reumatoide. Caso dê positivo, a gente tem que fazer diluições, porque também existe níveis de artrite reumatoide, né? Quanto mais diluído o teste continuar dando positivo, significa que mais intenso é a artrite reumatoide dele. Então, significa que mais gravemente pode acontecer, né, de rolar a artrite reumatoide da pessoa. Beleza? Professor, meu marido fez esse exame porque ele tá com problema no manguito rotador e ele não deu. Mas ele tá com problema. É isso que eu ia falar. Geralmente o manguito rotador, para quem não sabe, é o conjunto de músculos, ossos e articulações do ombro, né? Que faz esse movimento aqui de giro, né? Que a gente pode fazer com o nosso ombro. E geralmente quando a pessoa desenvolve, provavelmente por esforço repetitivo, né? A gente vai tentar descobrir qual é o motivo da dor, né? E um dos testes que é feito é exatamente o do fator reumatoide para tentar excluir a possibilidade da artrite reumatoide. E o Waller-Rose, né? Se deu negativo, é ótimo. Deu negativo. E ele fez infiltração também. Aí ele fez a infiltração, que é exatamente para tentar controlar a dor, né? O ruim é que a infiltração, assim, ela resolve apenas momentaneamente, né? Ela não resolve por muito tempo, né? Aquela coisa assim, vamos ver o que vai dar, né? Bom, mais ou menos isso. Outro caso que a gente também faz os testes de fator reumatoide, né, para excluir possibilidades, é o caso do diagnóstico da fibromialgia. A fibromialgia é um quadro de dor crônica. Vocês vão ver provavelmente essa doença quando vocês estudarem patologia. É um caso de dor crônica e generalizada. Ela atinge músculo, atinge osso, atinge cartilagem, atinge tudo. E aí, geralmente a fibromialgia, ela não é uma doença que você tem um diagnóstico muito fácil. Você tem que fazer um monte de exames, e entre eles você faz o fator reumatoide para excluir a possibilidade da pessoa ter uma artrite, né? Então é uma coisa que é relativamente comum fazer nesses casos. Bom, professor, desculpa, eu não entendi a diferença. Eu não entendi. A diferença do quê? Da artrite e da artrose, eu não entendi. Então, na artrite reumatoide, né? Porque a artrose seria um tipo de artrite.
Artrite, o termo artrite é a inflamação das articulações, né? Na artrite reumatoide é o teu corpo tentando destruir as articulações. É o teu corpo produzindo anticorpos para tentar destruir as suas articulações. E no caso da artrose, tem a ver com o esforço por movimento, por repetição, né? Por usar demais as articulações, acaba desgastando elas. Entendeu? Aí o exame, então, vai servir só para eu identificar qual que é. Não, então, esse exame do fator reumatoide, ele serve só para diagnosticar a artrite reumatoide. Para diagnosticar a artrose, em geral, é um exame clínico, então você vai olhar, o médico vai olhar e vai ver lá a mudança da mão, o inchaço e tudo mais, e vai fazer um raio-x, provavelmente, para confirmar. Mas não precisa mais do que isso para confirmar uma artrose. Agora, para confirmar a artrite reumatoide, tem que fazer o FR, tem que fazer o fator reumatoide. Aí não tem como. Beleza? Lembrando que aqui nos casos graves, a pessoa vai ter que entrar tomando o anti-inflamatório do tipo corticoide, né, para resolver o problema dela, tá? Outro problema articular que é muito importante, que a gente não pode deixar de falar aqui hoje, é a gota. Gota é um problema de saúde que está mais relacionado aos pés. A gente até vê casos de acontecer nas mãos, mas é muito comum acontecer nos pés. No caso da gota, é uma artrite provocada pelo acúmulo de ácido úrico nas articulações. Tá? E por que vai rolar ácido úrico nas articulações? Em geral, o ácido úrico é uma substância que a gente deve jogar fora pelo rim, né? A gente já aprendeu isso no semestre passado, né? Sobre função renal e tal, a gente teve a chance de falar em mais detalhes. E geralmente é o nosso rim que joga fora. E o nosso rim só consegue jogar fora uma determinada quantidade de ácido úrico, né? Ele não tem, assim, a possibilidade de jogar, às vezes, se você tiver muito ácido úrico, ele não vai conseguir jogar tudo. Quando o nosso organismo não joga todo o ácido úrico que consegue fora, esse ácido úrico pode se acumular. E o lugar onde ele vai se acumular são nas articulações, tá? Agora, o que faz a gente ter muito ácido úrico? O principal motivo para a gente ter muito ácido úrico é a ingestão de muita proteína, né? Porque o ácido úrico, ele é produzido a partir da ingestão de proteínas. Então, por exemplo, se você come muita carne vermelha, se você come muito leite derivado, se você come muitos ovos, isso vai facilitar o desenvolvimento do nosso amigo ácido úrico. Então, obviamente, se você é portador dessa artrite que a gente chama de gota, você tem que fugir por um bom tempo de uma dieta rica em carnes. Então, você tem que parar de comer carne, tem que parar de comer ovo, parar de tomar leite, para compensar e fazer com que o seu corpo, aos poucos, vá se limpando desse excesso de ácido úrico, beleza? E, obviamente, dá uma compensada, bebendo muita água, adotando uma dieta mais saudável, né, para tentar compensar tudo isso. Aqui é legal a gente falar que o mecanismo básico, né, de a gente fazer o diagnóstico da gota é através do exame de sangue, né? Aquele exame de sangue que a gente já estudou no semestre passado, que vai medir aí a função renal. Pessoas que vão chegar com aqueles inchaços nos pés ou nas mãos, você vai fazer o ácido úrico delas. Se der níveis acima de 7 miligramas por decilitro de sangue, isso significa que provavelmente ela tem a gota, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é a punção sinovial. Como assim? Você pega e punciona com uma seringa uma amostra desse local inchado da pessoa. Você vai olhar no microscópio, se aparecer esses cristalzinhos em forma de lápis, esses cristalzinhos é o ácido úrico, né? E ele surge e rompe as células, é por isso que ele vai causar dor, é por isso que ele vai inflamar, e é por isso que vai causar todo o incômodo da gota. De novo, estamos falando de uma doença que não tem cura. Você pode reduzir os sintomas, você pode diminuir as sensações de dor e tudo mais, mas você não cura ela. Você vai ter que conviver com ela pelo resto da vida, o que é bem terrível, né? Bom, seguindo aqui adiante. Bom, temos um tipo de artrite que é uma artrite provocada por uma doença sexualmente transmissível. Na verdade, a gente não usa mais esse termo, né? É uma IST, uma
infecção sexualmente transmissível. No caso, a gonorreia. No caso da gonorreia, o sintoma clássico dela é aparecimento de um corrimento, né? Um corrimento que geralmente vai atingir ou o pênis ou a vagina da pessoa doente. Entretanto, em alguns casos, ela pode se manifestar, essa doença, através do inchaço de algumas articulações, provocando uma artrite, tá? Essa artrite que pode ser resolvida de uma maneira bem simples. Se você trata a doença, você resolve essa artrite. Aqui é mais fácil porque a gente tem um micróbio causador, né? Então você toma, no caso, se é uma bactéria, você vai ter que tomar antibióticos específicos para o combate da Neisseria gonorrhoeae, que é o nome da bactéria causadora da gonorreia, e com isso você se livra dessa inflamação. Então, olha só, né? A gente falou aí de várias inflamações, de vários problemas de saúde, e aqui pela primeira vez eu estou dando aqui, né, uma ideia de eliminar a inflamação. Aqui é legal a gente dizer que para combater a bactéria eu vou tomar um antibiótico e para combater a dor, né, o desconforto provocado pela inflamação, já que é uma inflamação aguda, provavelmente eu vou entrar com um anti-inflamatóriozinho basiquinho, tipo uma nimesulida da vida, um cataflã, uma medicação desse naipe para tentar aí controlar a dor, um inchaço e tudo mais, beleza? Então, aí, só se não tomar um antibiótico, não vai resolver. Isso, se não tratar, isso vira permanente, tá? Então, é essa inflamação, se não tratar, ela vira coisa mais séria. Já que a gente está falando de inflamações causadas por micróbios, eu não posso esquecer de falar desse carinha aqui, que é a osteomielite. A osteomielite é literalmente a gente ter os nossos ossos apodrecendo de dentro para fora, tá? Esse apodrecimento é causado pelo ataque de uma bactéria. E é uma bactéria que não era para estar lá no osso, né? Que é o Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus é uma bactéria que normalmente ela vai causar machucados, ela vai causar inflamações, mas na pele. Geralmente ela provoca inflamações superficiais. Tá? Ela vai estar ali por fora. Ela pode provocar, por exemplo, quadros como furúnculos, ela pode provocar aquelas escaras de pressão, sabe? Esse tipo de lesão na pele, geralmente está associada ao Staphylococcus aureus. Porém, em alguns casos, ela pode passar da pele para o sangue e do sangue para os ossos. E lá nos ossos, quando essa bactéria se dá bem, ele vai provocar o que a gente chama de osteomielite, que é literalmente o osso ser apodrecido de dentro para fora. O tratamento básico desse tipo de tratamento é basicamente você abrir e tirar o pedaço de osso, porque literalmente aquilo está apodrecendo, né? Então você está tendo uma necrose, você tem que fazer um tratamento cirúrgico para extrair aquele pedaço de osso. Tá? Processo muito semelhante é o que acontece nas cáries humanas. As cáries dentárias é um processo assim, né? Você tem uma bactéria, essa bactéria vai abrir um buraco no seu dente, e se você não tratar, ele pode virar um problema muito mais sério, né? Então, a cárie óssea é algo que, digamos assim, é uma prima irmã da osteomielite. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Sobre a gota, é mito ou é verdade que só dá a maioria das vezes em homem? Então, não, é verdade, tá? Existe uma relação direta, do mesmo jeito que a gente tem uma relação direta de a osteoporose com mulheres, nós temos da gota com os homens, principalmente homens negros, tá? Agora, um detalhe interessante para se falar é que até hoje não se descobriram por que dessa prevalência. A gente sabe que ela vai acontecer mais em homens, mas a gente não tem certeza o motivo. Tá? Acredita-se que deva ter alguma relação direta com a questão dos hormônios masculinos, que de alguma forma devam incentivar o organismo masculino a acumular ácido úrico, mas não se tem provas disso, então é só assim. É verdade que dá mais em homens? Sim. Por quê? Não sei. É meio que isso daí. Beleza. Tá? Bom, pra gente fechar aqui, a gente já tá quase fechando, tá, gente, né, de falar das doenças, falta aqui só umas bem rapidinhas. Eu queria mostrar essa imagem aqui, que é um caso de uma osteomielite crônica, ou seja, você teve uma ferida na perna,
né? Notem que essa ferida aqui, ó, ela está até purulenta, aliás, isso é muito comum. Essa ferida foi provocada, se eu não estou enganado, eu não me lembro da origem dessa imagem, mas se eu não estou enganado, é por causa de um tiro. A pessoa levou um tiro na perna, e esse tiro perfurou a perna e causou, por exemplo, uma fratura até. Só que olha que coisa, essa ferida aberta teve uma infecção por estafilococcus, isso entrou, olha só o tamanho da inflamação da pele, e isso avançou para dentro do osso. Como vocês podem ver aqui, ó, nessa imagem mais escura, notem que isso aqui tudo está tomado pela bactéria. O que significa que essa pessoa provavelmente vai ter que passar por um processo de até talvez uma amputação para extrair, para não ter a chance dessa bactéria continuar atacando e causar um problema maior, tá? Então aí, tipo, só antibiótico nesse caso talvez não resolva, tamanho a extensão, né, do problema que esse indivíduo passou. Bom, agora vamos para os últimos, que é as doenças genéticas. Olha que coisa. A gente vai falar basicamente de duas, tá? Que são os nanismos, que são os casos das pessoas que são muito pequenas, e os gigantismos, que é o caso das pessoas que são muito grandes. No caso do nanismo, a gente pode considerar um indivíduo como anão se ele tiver 20% a menos de altura do que as populações onde eles estão inseridos. Então, por exemplo, a altura média do brasileiro é até 1,70, 1,80. Essa é a média, né? E, o que significa que 20% a menos vai dar mais ou menos 1,40 m, 1,45 m. Abaixo dessa altura, a pessoa já é considerada um anão, tá? Então, abaixo de 1,40, abaixo de 1,45, se for um indivíduo adulto, claro, né? Ele já pode ser considerado um anão. Aqui é importante dizer que os anões, eles não são todos iguais, tá? Se vocês olharem, por exemplo, essas duas fotos maiores que eu coloquei aqui, e essa foto dessa família aqui, você vai notar diferenças bem importantes sobre o tipo de nanismo que eles têm, tá? Os dois casos é provocado pela falta do hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento é o GH, tá? O GH é o hormônio que faz os indivíduos crescerem. Ponto. Tá? Agora, a grande questão é que, nesses dois casos, nós temos níveis de produção de GH bem diferentes. Por exemplo, nesse caso desses que são muito pequenininhos, a gente chama eles de nanismo primordial. São os menores anões que podem existir. Esses indivíduos não produzem GH no corpo deles. O corpo deles não produz esse hormônio. Lembrando que esse hormônio ele é feito na base do cérebro, através de um órgão que a gente chama de pituitária, ou hipófise, né, que é um órgãozinho do tamanho de uma ervilha, e esse hormônio é responsável pelo nosso crescimento. Já nesses outros casos aqui dessa família inteira, onde tem esses anões, nós também temos um tipo de nanismo, só que é um nanismo que não é o primordial, não é esse que é o mais raro. É o tipo de nanismo comum, que é o chamado nanismo pituitário, onde a pessoa vai produzir GH, mas vai produzir GH em níveis muito mais baixos do que uma pessoa normal. Então, por isso, ela não vai crescer como uma pessoa normal. Ela vai ter aquelas baixas estaturas, né, ao nível de ser considerado um anão, porém não num ponto em que, tipo, mano, ela não produz nada de hormônio. Ela produz, só que em quantidades muito baixinhas, tá? Aqui é interessante falar que esse hormônio, ele é feito por uma área do nosso cérebro, né, que é a hipófise. Ela é chamada de hipófise ou pituitária, tá? Pituitária é esse órgão que fica aqui, ó, na base do cérebro. Olha aqui, ó. Ele parece uma bundinha, não tem outra coisa para dizer. Ele é um órgãozinho que tem esse formatinho aqui, parece uma bundinha. É hipófise ou o quê? Olha aí. O pituitária. Itária. Beleza. A gente conhece ela por hipófise. Geralmente eu falo, a palavra que eu mais uso é hipófise. Mas se você procurar sobre os tipos do nanismo na internet, você vai achar como nanismo primordial e o nanismo pituitário, tá? Que é por problemas
na hipófise, os dois, tá? A hipófise, ele é responsável pela produção de uma pancada de hormônios. Tá aqui só uma listinha para vocês sentirem o drama, ó. Professor, eu preciso saber disso agora? Agora não. O único hormônio que vocês precisam lembrar que é feito pela hipófise é o GH, tá? O GH, ele vai ser um hormônio que ele vai fazer um passeio, digamos assim. O GH é feito na hipófise, aí ele vai até o fígado. Lá no fígado, ele é transformado em uma outra substância, que é o fator de crescimento 1. E aí, esse fator de crescimento, ele vai agir nos ossos e vai agir nos músculos, fazendo com que a gente cresça. Então, basicamente, o hormônio faz isso. O hormônio é feito na hipófise, vai até o fígado. Lá no fígado, ele sofre uma transformação química para tornar a versão dele ativa, que vai fazer o osso crescer, que vai fazer os músculos crescerem. Aqui é importante dizer que um fator influencia muito na produção desse hormônio, que é as horas de sono da gente, tá? A quantidade que a gente dorme influencia. Ou seja, se você é uma pessoa que dorme pouco, provavelmente você vai ter pouco desse hormônio no seu organismo. Aí vai falar assim, professor, mas eu já tenho lá os meus 20 larai anos, eu não quero crescer mais, estou satisfeito aqui com a minha altura, né? Ah, mas é importante dizer que esse hormônio não tem só a ver com crescimento, tá? Ele tem a ver com renovação de tecidos, por exemplo. Ele também é chamado de hormônio do rejuvenescimento. A pessoa que permanece jovem é porque ela permanece produzindo os níveis de GH o mais alto possíveis. E se você não dorme, você vai ficar velho mais cedo. Simples desse jeito, tá? Então, quanto mais você dormir e com mais qualidade for o seu sono, mais GH você tem, tá? Adolescentes, por exemplo, que não dormem o suficiente, em geral, vão ter problemas de crescimento. Geralmente, os problemas de crescimento dos jovens estão relacionados com esse hormônio, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tô achando que vocês devem estar cheios de perguntas aí sobre o GH. O GH é um desses hormônios que a gente fica cheio de dúvida. Tem alguma relação com a tireoide, professor, isso? Não, não tem. Porque esse amiguinho aqui não tem. Aqui ela tem hipotireoidismo. E ela é bem pequenininha. Então, provavelmente ela não deve ter só o hipertireoidismo. Mas é verdade que também, eu esqueci de falar um detalhe. Tem uma relação sim, assim, tá? Entre a tireoide e o crescimento. A tireoide pode estimular a hipófise a produzir o GH, tá? Então, tipo, pode ter, assim, um hipotireoidismo é uma falta de funcionamento da tireoide, não está funcionando adequadamente. Então, ela para de estimular a hipófise, que por tabela acaba não produzindo hormônio suficiente, tá? Bom, aqui tem um detalhe importante sobre o nanismo, que ele está mais aqui como um critério de curiosidade. E eu falo curiosidade porque talvez vocês possam vivenciar algumas situações estranhas com relação a anões, né, em centros hospitalares. A primeira coisa interessante sobre a maior parte dos casos de nanismo é que eles vão ter o corpo deles mais quente. Então, sabe aquela história de temperatura de 36,5? Para nós aqui, que temos altura normal, anões podem ter temperaturas mais altas, tipo, o normal deles pode ser 38, por exemplo. Tá? E isso pode parecer só uma curiosidade, mas o fato do corpo deles ser mais quente pode fazer com que a anestesia não pegue direito neles. É bizarro isso, sem brincadeira. Imagine, você vai passar por uma cirurgia e a anestesia não pega? Doideira. E esse processo do corpo ser mais quente é o que a gente chama de hipertermia maligna. Simples assim. Beleza? Alguma dúvida, senhores? Eu vou passar aqui rápido. Oi? Quê? O fato do corpo dele ser menor significa que ele acaba tendo algumas substâncias sendo produzidas em maior quantidade, o que faz com que literalmente ele concentre mais calor. Só isso. É o fato do tamanho não ser proporcional ao metabolismo dele. Ele tem um metabolismo de um cara grande, só que é pequeno. Né? O metabolismo trabalha mais? Exatamente. Por isso que ele acaba sendo mais aquecido. Então, você vai medir a temperatura de um cara desse, parece que ele tá em febre, e ele não tá, ele tá, tipo, de boas.
Beleza? Bom, para eu fechar aqui, porque já é quase 8h30, eu quero fechar isso aqui e falta, tipo, quase nada. Você só precisa falar de um tipo de nanismo especial e do gigantismo, aí acabou. Fiquem tranquilos que vai ter um intervalinho bonitinho, tá? A gente vai ter os 10 minutinhos, não. Só aguenta aí. Bom, vamos falar da acondoplasia. Esse é um tipo de nanismo especial, mas ele é muito comum. Provavelmente, se você já assistiu aqueles programas tipo Ratinho, e que tinha aqueles anõezinhos, né? O Pânico na TV, que também tinha anõezinhos participando, esses anõezinhos que tinham nesse programa, provavelmente era desse tipo, que são os acondoplásicos. Ela também é uma doença genética, né? Só que o que acontece nesse tipo de nanismo? O tronco, tipo a cabeça, o peito, o abdômen, cresce no tamanho normal. A única coisa que não vai crescer acompanhando é os membros. Então, braços e pernas vão ser curtinhos. Então, braço e perna não cresce muito, mas o tronco cresce normalmente. E isso aqui é uma doença genética e é um tipo de nanismo relativamente comum, tá? Ele é passado de geração em geração, então, na maior parte das famílias onde tem a acondoplasia, acaba tendo outros casos de acondoplásicos rolando também, tá? Provavelmente, se vocês assistiam esses programas que passavam na TV antigamente, vocês já viram esse tipo de anãozinho por aí. Agora vamos falar do gigantismo, né? Nós temos basicamente 2 tipos de gigantismo, que é o gigantismo pituitário, que é aquele que a pessoa nasce com uma superprodução de GH. É aquela história, a falta de GH faz a pessoa não crescer. O excesso de GH faz crescer demais. Só que o que acontece? O corpo cresce em comprimento, só que as articulações não resistem à carga do peso dessa pessoa, por mais magro que ela seja. Tá? Existem casos de indivíduos com gigantismo com muito mais de 2,30 m. E a maior parte dessas pessoas acabam desenvolvendo artrites de várias naturezas, artroses de várias naturezas, exatamente porque o corpo não aguenta o próprio peso. Tá? O gigantismo pode ser genético, mas a maior parte dos casos de gigantismo, ele está associado a tumores naquela glândula, na hipófise. Então, a pessoa acaba nascendo com um tumor ou desenvolvendo um tumor na hipófise, e isso vai fazer com que ela produza muito mais hormônio de crescimento do que deveria. E aí ela acaba crescendo muito mais do que se espera, tá? Existe um tipo especial de gigantismo, e esse tipo de gigantismo, ele vai acontecer depois, ele não acontece desde que a pessoa nasce, né? Como é o caso do gigantismo pituitário. Esse caso aqui, que é o que eu vou falar para vocês, é a chamada acromegalia. A acromegalia é quando, principalmente, a parte que vai crescer vai ser as mãos, nariz e orelha e língua. Tá? Neste caso desse tipo de gigantismo, ele vai acontecer na fase adulta do indivíduo, e ele pode acontecer tanto por uma causa natural, como por exemplo um tumor na hipófise também, mas inclusive pela injeção mesmo de GH. Tipo, é muito comum a galera de academia tomar GH para fazer músculo crescer, né? Para tomar como anabolizante. Só que um dos sintomas do excesso de GH nesses caras é eles hipertrofiar nariz, queixo, mãos, que acabam crescendo muito mais que o normal e criando essas figuras aí bizarras, né? Essas figuras aí com esses formatos corpóreos estranhos aí, como vocês podem ver, que é o caso dos acromegálicos, né? Que é o caso desses gigantes com essas medidas desproporcionais que rolem em adultos. Beleza até aqui, gente? É só em um membro, né? Que nem minha irmã tem, mas é só no membro. Ou as mãos, ou só os pés, enfim, pode acontecer de forma desproporcional. Não é um crescimento inteiro, né? Tipo o corpo todo, como é o caso do gigantismo clássico, né? Tudo vai crescer, mas essas partes vai crescer mais, né? Exatamente. E aí acontece quando a pessoa já é adulta. Sim. Por exemplo, esse cara que está na foto preto e branco, ele ficou conhecido na mídia na década, acho que se eu não me engano, acho que foi década de 40, década de 50, porque por conta dessa aparência dele, que era bizarra, ele acabou sendo contratado para fazer filmes de terror. E ele foi o primeiro Nosferatu.
né, que é, digamos, o avô do Drácula, né, como a gente conhece. E ele tinha esse formato e tal. Ele fez também o Frankenstein e tudo mais, né? Mas você acha que pode ser mais pela corrente sanguínea? Porque no caso aqui, pode. sai, tipo, em uma sai muito, bastante, sabe? Na outra, mais devagar. Sim, pode ser. Bom, meus amores, é isso. Vamos fazer um intervalinho agora. Aqui no meu relógio são 8h33. Vamos fazer um intervalinho aí de 15 minutinhos. Então a gente volta quando for 15 para as 9. Pode ser?